Olá, gente do meu agrado, como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. Para quem está chegando aqui a primeira vez, o meu nome é Célia Souza e esse aqui é o canal Imigrando aos 60. E hoje nós vamos falar, como prometido nos vídeos anteriores, sobre isso, ó, sobre gastos, tudo que a gente precisa gastar para aplicar o visto. Lembrando que eu estou compartilhando com vocês as minhas experiências, né? Tudo que eu fiz, tudo que eu realizei, tudo que eu gastei, para que vocês tomem como parâmetro, como mais ou menos uma ideia naquilo que vocês vão colocar em prática, né? O seu tipo de visto, ter mais ou menos uma noção. No final do vídeo eu vou estar listando aqui todos os meus gastos, então fica comigo até o final para que você veja um montante, né? Tudo que eu gastei. Então, vamos até o final. Roda aí a vinheta, produção. Aqui uma colinha para que eu não esqueça nada. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer é identificar qual o visto melhor para você. No meu caso, eu escolhi o visto de procura de trabalho 120 dias, né? Que dá um prazo de 120 dias para você estar em solo português e buscando uma oportunidade de trabalho. Aí você vai identificar agora a jurisdição, certo? Para qual local que você vai encaminhar a sua documentação? Para mim, no meu caso, a minha jurisdição é de Salvador, Bahia, né? Que atende Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, enfim. Então, essa é a jurisdição. Lá no site da VFS Global, você também vai saber qual a sua. Lá você vai encontrar também o checklist, os documentos que você vai necessitar para aplicar o seu visto. Você vai imprimir duas vias do checklist, você vai preencher o formulário com todas as informações que ali são solicitadas. Lembrando que você pode preencher o formulário digitando, né, pelo computador ou preencher manualmente. Mas não esqueça, a caneta tem que ser tinta preta. Tá? Se você tiver insegurança para isso, você pode contratar uma consultoria, um advogado, mas eu já antecipo que é muito simples. Fiz todo o processo, aliás, sozinha, do preenchimento, da providência dos documentos, do apostilamento, enfim. Basta que se tenha atenção. É um processo um pouco complexo, mas se você tiver atenção com tudo, você providencia tudo tranquilamente. Tem um dos documentos lá da lista que precisa ser apostilado, é o certificado de antecedentes criminais. Ele é o único documento que é necessário você apostilar. Tem um vídeo aí que eu vou deixar aqui na descrição, onde eu explico o que significa o apostilamento de AIA, tá? Então eu vou citar aqui, não vou entrar nesse mérito para o vídeo não ficar muito longo, mas você volta lá no meu vídeo que você vai entender direitinho para que serve o apostilamento de AIA. Eu apostilei outros documentos por conta de interesses meus pessoais, que eu não vou citar quais são, porque depende de cada um. Na minha cidade, eu paguei R$ 81 e pouquinho, vamos arredondar para R$ 82 para apostilar. Então, eu vou colocar na lista do visto aqui apenas esse documento, porque eu não sei quais são os que você vai ter interesse. Lembrando que R$ 82 é aqui na minha cidade, na cidade que eu estou residindo, Aracaju, Sergipe, mas eu já identifiquei valores bem acima de R$ 100 e até R$ 300 o valor do apostilamento. Então, muitas vezes, vale a pena até você se deslocar e você apostilar em outra cidade. Vale aí para você um alerta. Bom, nós vamos ter também na lista algumas taxas que são obrigatórias. Taxa consular, taxa de transferência, taxa de processamento. Essas taxas são obrigatórias para você pagar.
a taxa também de devolução do passaporte, porque você manda a documentação e manda o passaporte original. Lembrando que toda a documentação, todas as cópias ficarão lá. O único documento que retorna para você é o passaporte com a validação do visto. Vou listar para vocês, eu paguei o visto de residência, que no meu valor, na minha época, eu não sei se tem alteração, por isso que é importante você verificar lá na VFS, eu paguei R$ 631,10. Paguei o serviço de SMS, que não é obrigatório, mas é interessante, é tão baratinho, R$ 12,66. Por quê? Porque você recebe 3 informações. Você recebe o SMS dizendo que a sua documentação chegou lá na VFS. Ótimo, já está em mãos do pessoal lá analisando, avaliando. Depois ele te manda um outro SMS informando que a documentação saiu da VFS e foi para o consulado. Opa, já foi aprovado, já passou pela triagem lá da VFS e já foi para o consulado, o que não quer dizer que lá existam algumas restrições. Então você vai receber um outro SMS, o terceiro, que vai te informar que saiu o seu passaporte do consulado para a VFS. E aí agora é aguardar, né, para saber o resultado. Então esse serviço é baratinho, eu acho que aquieta o nosso coração, né, mas é opcional, você paga se você quiser. Tem a garantia do Courrier, né, que é R$ 39,85, é aquela garantia do seu passaporte, da segurança de devolução do seu passaporte. Tem assistência de preenchimento do formulário, também não é obrigatório. Na descrição aqui, eu vou colocar do lado qual é a taxa obrigatória e aquela que é opcional, tá bom? Para não confundir. Então, assistência de preenchimento de formulário é o seguinte: às vezes você erra alguma coisinha boba que poderia voltar a documentação para você, para que você corrija. Às vezes é uma informação tão simples, tão básica. Então, é importante que você mande um formulário em branco, assinado e datado, porque se você estiver disposto a pagar essa taxa, que é de R$ 78,37, para uma necessidade. Pode ser que você pague e nem venha usar, mas é uma garantia. Eu preferi, para não ter que atrasar no processo. Então, também fica aí a seu critério. O serviço de verificação de documentos também é algo que você paga opcional para poder ser checado, verificado se todos os documentos estão a contento, se está tudo organizadinho. Também você paga uma taxa, tá? É R$ 90,56. E tem um valor extra também que você pode mandar para impressões, porque pode acontecer de solicitarem algum documento que faltou, ou que você mandou e que está ilegível, e aí você vai mandar por e-mail, só que chegando lá eles vão ter que imprimir, então tudo é pago, né? Então você já manda uma reservazinha de R$ 10, R$ 15 aí para essas eventualidades. Eu vou listar todas essas taxas aí no final de quanto eu gastei. É interessante, né? Não é obrigatório não na lista do checklist. Agora é interessante você mandar todos esses comprovantes junto de uma planilhazinha. Tal valor, taxa consular tanto, taxa de SMS tanto, tudo que você pagou, com os comprovantes, as cópias dos comprovantes e uma planilhazinha na frente somando tudo, né? Uma contabilidadezinha para você mandar, para que fique o entendimento entre as partes. Olha, estou pagando isso, isso e isso, está aqui listado, e você manda, e eu fiz isso, né? Ressaltando que os valores que eu estou apresentando aqui são os valores de hoje, tá, gente? Pode haver alteração, depender da variação do câmbio, né? É importante que você se certifique se a documentação está toda completa, tudo que vem sendo solicitado lá no formulário, né? Repassa, faça checklist. Eu olhei 1 milhão de vezes a minha pastinha. Um lembrete: tudo deve ser encaminhado na ordem que está no checklist.
Se o checklist está pedindo cópia da primeira página do passaporte, cópia frente, cópia verso, você vai colocar ali. O segundo item lá da lista, você vai anexando. Então, a organização, a arrumação da documentação da pasta segue a ordem que vai estar da primeira página, que é do checklist, tá bem? Fique atento a isso. O pagamento das taxas também, eles pedem para que seja feito na agência bancária, tá? No Santander, no meu caso, lá na boca do caixa. Isso aí já evita atrasos de conferência, de esperar processar. Eu preferi ir me direcionar até a agência, né, do Santander e fazer meus pagamentos lá. E ainda conversei com o caixa que eu queria fazer os pagamentos separados, ó. Esse daqui deposita na tal conta, os dados bancários estão lá no site da VFS Global, tá? Os dados do banco. O envelope também do correio tem que ser aquele envelope padrão, tá, gente? Não pode ser o envelope seu com os documentos, ele vai dentro do envelope do correio, aquele amarelinho que vai lacrado, tudo certinho. Eu paguei R$25 lá no correio, ok? Eles não aceitam que se coloque grampos, nem nenhuma marcação, anotação nos seus documentos, tá, gente? Toma cuidado para não ser devolvido o seu pacote com toda a documentação. Não pode ser assinalado, marquinhas, nem impressões, nem colocar grampos, nem clipes, nem aqueles post-its, nem folha de rosto, nada disso. É organizar conforme está no checklist. Bom, com relação à documentação do visto, eu fiz 2 vídeos aí meus que falam mais detalhadamente, tá? Você pode voltar lá e assistir. Bem, eu dei entrada no meu visto no mês de novembro e pode ter havido alguma alteração de valor, tá? Portanto, a listinha que eu vou colocar aqui de valores é dessa época que eu apliquei meu visto. Se você não tem passaporte, você vai precisar tirar o seu passaporte no site da Polícia Federal, tá? É um valor, uma taxa única para o Brasil todo, é R$ 257,25. Esse é seu primeiro gasto aí, ok? Depois você precisa ter o seu comprovativo de meio de subsistência. O que é isso? Para aplicação do visto de procura de trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso diferencia de visto para visto. Para esse meu visto, precisa você comprovar subsistência de 3 meses, 3 salários mínimos português, né? Então você tem que, na época que eu apliquei, estava 760 euros, aí você multiplica por 3, dá 2.280, que dá mais ou menos uns 12 mil e alguma coisa em reais. Então você precisa ter esse valor numa conta, pode ser numa conta de banco do Brasil mesmo, e evite mexer, porque eles podem pedir 3 extratos, né? E então deixa ele lá quietinho. Isso aí é um outro valor que você precisa ter. Hoje o salário mínimo português está de 820 euros. Então esse valor que você vai precisar deixar reservado já está um pouquinho maior, deve estar uns 13.400 arredondando reais, tá? O apostilamento de AIA eu vou citar aqui, porque eu estou fazendo um levantamento para uma pessoa, no caso eu, vou citar apenas um, tá? Que é o documento que é exigido no visto, que é o certificado de antecedentes criminais. Então, o valor de um na minha cidade é R$ 81,00 e fração. Vamos arredondar aí para R$ 82,00, tá bom? Se você não sabe o que é um apostilamento de AIA, para que é que serve, por que é obrigatório ter nesse documento, por que você precisa ter em outros se for do seu interesse, assiste o meu vídeo anterior que fala sobre apostilamento de AIA. Vai esclarecer perfeitamente aí para você e você não vai ter dúvida alguma. Tá? Seguro viagem. Então, é importante que você tenha também o seguro viagem, faz pesquisa, existem valores diferenciados. Não adianta eu colocar aqui um valor taxativo, porque você vai pesquisar, depender do período que você vai viajar.
a depender do que é que você vai solicitar que venha na composição do seguro, mas em média mais ou menos dá uns R$ 1.200 aí para você investir aí no seguro viagem. As passagens aéreas, olha, o visto exige que você tenha a sua passagem, que você comprove a sua passagem de volta. Eu também já disse em vídeos anteriores que não aconselho, mas eu comprei logo as minhas duas, independente de resultado. Mas aí eu estava ciente que eu poderia ter um prejuízo, que eu poderia perder o valor. Foi uma opção minha. Por que que eu optei? Porque comprando as passagens ali em novembro, eu teria uma chance de ter um valor menor para a data de maio, que era a data que eu estava solicitando a minha viagem. Então, as minhas passagens saíram em 6.400 as duas, ida e volta. Não era necessário, repito, que tivesse comprado as duas, mas eu preferia assim. Então, ficou em 6.400. Pode ser que você encontre valores menores, porque tem uma questão aí a ser levada em consideração. Eu comprei a passagem pela TAP mesmo, né? Portugal, e comprei na categoria Plus, porque era a única que me oferecia o reembolso completo da passagem. Mas chegando lá, estando estabilizada, arrumando um trabalho, tendo certeza que não vai retornar, eu posso entrar em contato com a companhia e solicitar 100%, sem nenhum desconto, a minha passagem de volta. Por isso que ela sai um pouquinho mais caro por conta dessa condição. A soma desses gastos todos eu vou listar aqui. Passagem, documentação, o envio, o que você precisa ter reservado, eu vou listar aqui para você. Agora, lembrando que existem outros valores que você vai necessitar. Por exemplo, também no vídeo anterior eu falo sobre a necessidade de deixar um procurador na sua cidade para resolver suas questões, mais um dinheirinho, necessidade de apostilar alguns documentos que você acredita que vai precisar lá em outro país. Por exemplo, eu apostilei meu diploma de especialização de pós-graduação, documentos meus e do meu filho que eu vou precisar, né, lá até para a escola dele. Então, isso aí vai variar, vai de pessoa para pessoa. Eu só quero deixar registrado que tudo aquilo que você está pensando, idealizando de alcançar lá em Portugal e que exija documentação, é bom você pensar em já levar apostilado. Outros gastos que eu tive também, que eu deixei aqui nos shorts, foram gastos relacionados à renovação da minha carteira nacional de habilitação e da retirada da minha permissão para dirigir no exterior. Então veja que os gastos, eles não se resumem à aplicação do visto. Você precisa fazer um planejamento financeiro, porque envolve ter um valor para você levar, que em geral é essa reserva que você já fez e que não deve mexer, né? Essa reserva aí vai te dar mais ou menos uma folga para 3 meses enquanto você está procurando o trabalho. Essa reserva dos 3 salários mínimos, né, portugueses. E você precisa ter outros valores, outros gastos a mais por conta dessas situações que podem vir a surgir. Eu gravei um vídeo aí falando sobre todas as formas que eu utilizei para levantar recursos financeiros, para ajudar nesse planejamento financeiro. Depois você assiste aí, que pode te dar alguns insights, algumas ideias também, que são sempre importantes, né? Falei sobre o meu apartamento, que já está bem vazio, porque eu também é um dos itens, né, desse planejamento aí. Eu vendi muitas coisas, mas vou deixar para falar no próximo vídeo aí, para não ficar muito longo aqui esse vídeo. Tá bom, minha gente? Então essas são as informações, as orientações aqui que eu deixo para vocês, que eu compartilho com vocês.
Lembrando que são experiências minhas, são decisões minhas e que você pode optar por seguir esse caminho ou não. Deixe uma ressalva de que procure sempre informações precisas, assistam mais de um vídeo, procure se consultar com sites oficiais, né, de Portugal, procure se consultar com advogados especialistas em imigração. Essa é uma decisão muito importante. Não dá para fazer de forma assim impulsiva. Eu venho planejando esse meu sonho, né, de morar perto dos meus filhos, de morar em Portugal, já há um pouquinho mais de 2 anos. Então eu venho consultando, pesquisando, estudando e nada foi feito assim de forma impulsiva, né? Então a gente precisa planejar muito bem. Tá bom? Eu agradeço você. Aqui eu tô deixando todas as informações listado, tudo o que eu gastei e para dar uma noção para vocês. Fica comigo durante toda essa trajetória, porque eu vou estar falando, contando tudo para vocês. Não só os prós, os contras também, para poder te ajudar. Às vezes o caminho que eu tô pisando aí pode não ser o ideal para você. Tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. A sua impressão, o seu comentário é muito importante para mim. Curtir é muito importante para o nosso canal, para que ele possa continuar ajudando pessoas, orientando. Deixa seu comentário, curte aí. Se você não é inscrito, está assistindo a primeira vez, se inscreva no nosso canal. Nós vamos postar aqui muitas situações, né, vividas no antes, no durante e no após, né, a chegada lá em Portugal, tá bem? E eu agradeço. Que Deus abençoe a sua vida, a da sua família e abençoe os seus sonhos. Um beijo, até o próximo vídeo.